Depois da aparição de Rodrigo Góes e da exposição de alguns bodybuilders que se diziam naturais, mas faziam uso de esteroides anabolizantes, Fake Natty! todos os olhares se voltaram para um fato apenas: natty or not. E nessa batalha entre os naturais e os hormonizados, surge um fator básico: como aumentar o seu nível de testosterona sem fazer uso de substâncias suspeitas. Se você quer seguir uma linha natural, pois entende os danos causados pelo uso de esteroides no longo prazo, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo você vai descobrir 5 maneiras bizarramente simples de aumentar os seus níveis de testosterona naturalmente, garantindo assim mais massa muscular, mais energia no seu dia a dia e nos seus treinos, mais libido e mais qualidade de vida. Isso porque se você tem baixos níveis de testosterona, vive cansado por aí, tem pouca libido em níveis comparativos, tem dificuldade de concentração e aquele pneuzinho na barriga. Baixa testosterona é igual a mais gordura e menos massa no corpo, mas também é prejudicial para o coração e para os ossos, podendo causar diversos problemas cardíacos e osteoporose. E não é só uma questão estética, é saúde e pode impactar diretamente na sua vida pessoal e relacionamentos. Segundo Andrew Huberman, neurocientista e professor de medicina na Universidade de Stanford, o próprio ato sexual tem influência sobre a liberação de testosterona. Mas a questão é um pouco mais complexa do que parece. O sexo tem várias etapas. Primeiro, a busca por sexo, a ação física do sexo, o orgasmo e a ejaculação. É importante diferenciar essas etapas porque o aumento da testosterona durante o sexo depende do fato de o homem ejacular ou não. Estudos mostram que homens que apenas observam o sexo, por exemplo, assistem vídeos, têm aumentos bem modestos de cerca de 10% na testosterona, enquanto que quem participa do ato sexual em si tem um aumento de até 70%. Portanto, há aumentos significativos da testosterona durante o ato físico. Segundo esse estudo, a ejaculação em si não reduz os níveis de testosterona. No entanto, a abstinência ou o sexo sem ejaculação por uma semana aumenta os níveis de testosterona em até 400%. Porém, esse estudo teve uma retratação em dezembro de 2021. Em síntese, o sexo aumenta a testosterona e a abstinência também. Essa conclusão só mostra que precisamos de mais estudos para uma conclusão mais assertiva e definitiva, sem esquecer que existem muitos interesses em jogo, desde a indústria de esteroides até a indústria reprodutiva. Afinal de contas, sem ejaculação não há reprodução. Segundo, sabemos que nos últimos anos, as pesquisas sugerem que dormir adequadamente é importante para todos os aspectos da saúde. Dormir o suficiente pode compensar as reduções nos níveis de testosterona e estrogênio. Mas como o sono realmente ajusta os níveis de testosterona? A explicação simples é garantir que você respire corretamente durante as horas de vigília, o que significa, principalmente, respirar pelo nariz, e não pela boca. Isso aumenta a quantidade de oxigênio que você leva para o sistema, e a quantidade de dióxido de carbono que você elimina. De maneira bem simplista, a apneia do sono é um distúrbio em que a pessoa para de respirar por breves períodos durante o sono. Essas pausas na respiração podem ocorrer diversas vezes durante uma noite e levar a uma interrupção do sono normal. Quando a pessoa tem apneia do sono, o corpo responde de forma estressante, liberando hormônios como o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Ele é liberado em situações que desafiam o equilíbrio do corpo, como quando nós nos sentimos ameaçados, por exemplo, ou sob pressão. O aumento de cortisol ocorre como uma resposta do corpo ao estresse causado pela apneia do sono. Como efeito adverso, o aumento de cortisol faz com que os níveis de testosterona caiam drasticamente. Portanto, respire corretamente. E se você ronca muito ou tem apneia, verifique isso com o médico. A sua testosterona agradece. Em terceiro lugar, ver a luz do sol logo ao acordar tem poderosos efeitos no sono e no estado de alerta. Se você quer otimizar a sua testosterona, precisa corrigir o seu comportamento à exposição de luz. Não se trata apenas de otimizar o sono, que também é importante, mas de obter uma quantidade suficiente de luz nos olhos para ter níveis suficientes de dopamina logo pela manhã. O protocolo simples para isso é obter entre 2 a 10 minutos de exposição à luz nos olhos logo no início do dia. Não precisa olhar diretamente para o sol, mas está em um ambiente claro e ensolarado. E sem óculos escuros, é claro. De modo inverso, você deve evitar a exposição à luz brilhante nos olhos durante a noite. Retire celulares e luzes 1 hora antes de dormir. Deixe uma luz indireta, como de um abajur ou de uma vela. Exposição à luz brilhante durante a noite suprime a liberação de dopamina e, consequentemente, a liberação de testosterona que ocorre durante o sono. O Dr. Huberman afirma que uma das principais causas de baixos níveis de testosterona em homens saudáveis é a privação do sono, causada não pela falta do sono em si, mas pelo excesso de exposição à luz durante a noite e a madrugada.
Veja que ainda nem começamos a falar de suplementos e outras formas de otimizar a testosterona, como dieta, por exemplo. Isso porque não adianta tomar suplementos se você não corrigir a sua respiração, o seu sono e o seu comportamento de exposição à luz. Quando me propus a criar esse vídeo, pensei em dicas que fugissem do óbvio e que talvez te ajudassem de uma maneira não convencional a aumentar naturalmente a sua testosterona. Se você chegou aqui esperando um vídeo simples que só falasse de exercícios e alimentação, você está muito errado. Então fique por aqui, que nós ainda vamos tocar nesses tópicos. Em quarto lugar, vem o exercício físico, e eu sei que você já estava esperando por isso. Mas qual estratégia seria a mais adequada para o aumento de testosterona? Pense em um treino de força ou um treino de resistência. Você deve treinar até a falha ou fazer uma quantidade específica de repetições? Será que existe algum embasamento científico por trás disso? Bem, o treinamento de força com cargas pesadas é o que cientificamente leva aos maiores aumentos de testosterona. Contudo, o seu trabalho não deve ser até a falha, mas até 70 a 95% do seu máximo. Por exemplo, se você consegue fazer até 12 repetições com aquela carga específica, faça entre 9 e 11. Mais uma vez, isso se dá graças ao cortisol. Há claramente uma influência do trabalho pesado a nível neural e muscular para aumentar a testosterona. Mas trabalhar demais, chegando a uma intensidade no limite, pode aumentar os seus níveis de cortisol, e isso faz reduzir a testosterona. No entanto, você não deve entender isso como uma regra constante e imutável. Há protocolos e protocolos. Se você quiser aumentar a testosterona por qualquer motivo, o treinamento de força com cargas pesadas, que não é até a falha, parece ser a solução mais viável e bem apoiada cientificamente. Contudo, se a testosterona não é um problema e você está em fase de rompimento de fibras, de crescimento muscular mesmo, a execução até a falha parece ser uma solução mais viável. Novamente, cada protocolo ataca um objetivo específico. Em quinto lugar, vamos falar agora sobre o papel de compostos específicos, muitos dos quais podem ser tomados na forma de suplementos ou extraídos de alimentos, para otimizar os hormônios sexuais. E aqui sim, a conversa começa a ficar um pouco mais interessante. Essas são formas naturais de você otimizar a sua produção de testosterona com suplementos e compostos naturais. Novamente, eu quero enfatizar que não estou sugerindo que você tome ou pare de tomar qualquer coisa. Isso é puramente para fins informativos, mas alguns dos dados sobre esses compostos são bem impressionantes. Em primeiro lugar, a vitamina D é importante para funções biológicas, incluindo as funções endócrinas. O zinco, o magnésio, a creatina. Algumas pesquisas sugerem que a creatina pode aumentar a atividade da enzima 5-alfa-redutase, que está relacionada à conversão da testosterona em DHT. O DHT é uma forma mais potente de testosterona, com funções específicas no desenvolvimento sexual masculino pré-natal, ou seja, enquanto o bebê ainda é um feto, e em características secundárias masculinas já na fase adulta, como o crescimento do pênis, calvície e crescimento de barba. Acredita-se que, em teoria, se a creatina aumentar a produção de DHT em indivíduos geneticamente predispostos à queda de cabelo ou sensíveis aos efeitos do DHT, eles podem experimentar uma aceleração da calvície ao consumirem a creatina como um suplemento. No entanto, é fundamental ressaltar que essa relação não é definitiva, e os efeitos da creatina em relação à testosterona e ao DHT podem variar significativamente de uma pessoa para outra. A questão da calvície é multifatorial, e por diversos fatores, seja genéticos ou hormonais, ela pode diferenciar em cada indivíduo. Há algumas outras coisas que podem aumentar a testosterona, em particular o Tongat Ali, também conhecido como Ali da Malásia ou Long Jack. É uma planta com propriedades medicinais tradicionalmente utilizada como um suplemento natural para aumentar a libido e melhorar a qualidade sexual dos homens. Foi mostrado em vários estudos que tem alguns efeitos pró-fertilidade, pró-testosterona, efeitos sutis de afrodisíaco. As pessoas tomam isso em doses de 400 a 800 miligramas por dia. No entanto, eu não estou sugerindo que você faça isso, é apenas o que está disponível no mercado. Acredita-se que o Tongat Ali possa ter um efeito na transformação da testosterona ligada em testosterona livre, mas é importante notar que a pesquisa científica sobre esse assunto ainda é limitada e os mecanismos exatos não são completamente compreendidos. Para entender a ação do Tongat Ali, é preciso entender a diferença entre a testosterona ligada e a testosterona livre no corpo. A testosterona ligada está no sangue, e ela é ligada a uma proteína chamada globulina de ligação aos hormônios sexuais, e a albumina.
Essa forma de testosterona não está diretamente disponível para exercer os seus efeitos no organismo, porque ela está ligada. A testosterona livre é composta por uma pequena fração de testosterona que está no sangue, não ligada a nenhuma proteína. Essa forma é a que está prontamente disponível para agir nos tecidos e células do corpo e desempenhar as suas funções, incluindo o aumento de libido e o suporte à saúde sexual. Acredita-se que o Tongat Ali possa aumentar a produção ou liberação da testosterona, o que incluiria tanto a testosterona ligada quanto a testosterona livre. Alguns dos efeitos colaterais relatados são alerta excessivo e insônia, se tomado tarde, por exemplo, pelo período da tarde ou da noite. O boro também tem algum suporte científico para liberar mais testosterona. As fontes alimentares do boro incluem frutas, vegetais, nozes, legumes. Uma dieta equilibrada geralmente fornece uma quantidade adequada de boro para a maioria das pessoas. Um dos mais bem documentados é a Fadoja agrestis, que pode aumentar os níveis de hormônio luteinizante e, consequentemente, os níveis de testosterona e estrogênio. Se alguém for tomar Fadoja agrestis, provavelmente verá aumento tanto na testosterona quanto no estrogênio. Então lembre-se, é uma proporção entre os dois. Se você tem baixo estrogênio e alta testosterona, ambos vão aumentar. Porém, se o seu estrogênio já é alto e a testosterona é baixa, ambos também vão aumentar. Então, antes de começar a tomar suplementos, é extremamente importante fazer exame de sangue por motivos de segurança. Nesse caso, se você tem níveis de estrogênio alto, não adianta tomar esperando apenas um aumento da testosterona. Talvez esse não seja o melhor suplemento para você. E como bônus, e não menos importante, vamos aos alimentos. Existem alguns alimentos que podem contribuir para aumentar os níveis de testosterona em homens. Vamos à lista: ovos, carne vermelha, peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum, nozes e sementes que contêm ácidos graxos essenciais, abacate, brócolis, alho e espinafre e gengibre. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas matadoras para aumentar naturalmente a sua testosterona sem uso de bombas ou esteroides. Lembre-se, é preciso adotar uma abordagem integral e abrangente para uma vida saudável, incluindo manter uma vida sexual ativa e saudável, uma dieta equilibrada, exposição correta à luz solar e artificial durante o dia e a noite, prática regular de exercícios físicos, sono adequado e redução de estresse. Ao adotar essas dicas simples, você poderá desfrutar de mais massa muscular, energia, libido e qualidade de vida. Além disso, estará cuidando do seu coração e ossos, evitando problemas de saúde futuros. Então, não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro. Um forte abraço e até mais!